precisava. Ali ele estava muito perto, ele podia vir com a testa certinho nela, que ela botava para dentro. Mas o dia não foi do Flamengo, o dia não foi do Bruno, não foi do Wesley. O Flamengo errou demais hoje, Luiz. O dia é do Central Córdoba. O juiz apita o fim de jogo. Aí você vê o Florentino, autor do segundo gol, que deu a vitória ao Central Córdoba. A primeira desse time argentino lá de Santiago del Estero, na Libertadores da América, no seu segundo jogo e no Maracanã. Sua torcida tá aí, parece não acreditar na experiência que está vivendo. E o Flamengo do Felipe Luiz, depois de 27 partidas oficiais. Luiz, que também não esteve num bom dia, né? Acho que a escalação inicial, ela deveria ser com a sua força máxima. Se tivesse que poupar, pouparia de acordo com o que fosse acontecendo dentro do jogo, né? Porque por mais que tenha um elenco equilibrado, mas você tendo o Wesley, que não estava num bom dia, o próprio Gerson também, mas não importa. Acho que deveria hoje ter entrado com a força máxima. Maestro, deixa eu trazer duas informações aqui. Primeiro, o público presente, 56.515, é até um bom público, mas como você falava, tem a questão do perfil do torcedor. A gente viu aqui no final do jogo, na primeira derrota do Flamengo oficial, do time principal do Flamengo, né? Porque houve derrotas com o time sub-20 no Campeonato Carioca. Na temporada, copo de cerveja sendo tacado em direção ao banco. Os jogadores de reservas do Flamengo ficaram muito chateados, reagiram e cobraram, tentando buscar quem foi o torcedor que fez isso. Outros torcedores ali também tentaram impedir outras manifestações dessa forma, torcedores mais conscientes tentando impedir os outros, que tem esse perfil mais de vir de vez em quando ao Maracanã. Perfeito, Marcelo corrige, é um depoimento importante ali. Aí a gente vê a conversa do Varela com o Cristóforo nesse momento ali. O Cristóforo que entrou com o jogo andando e é uruguaio, os dois são uruguaios. O Cristóforo que ainda não experimentou jogar pela seleção não, mas é formado lá no Peñarol, exemplo do Pulgar, e os jogadores argentinos comemoram sem Mas parar. é legal a festa dos caras, É é inédito, os caras fizeram história aqui, Luiz. Sem dúvida, imagina, primeira vitória Gerson do Central Córdoba. Então vamos mostrar os gols do jogo. A gente vai ouvir já o Gerson. Os gols do jogo, vamos lá. O pênalti cometido pelo Léo Pereira nesse toque. A cobrança do Heredia, fazendo 1-0. E a comemoração, o choro dos torcedores do Central Córdoba, presenciando um feito único para a história do clube no Maracanã. Na cobrança da falta do Cufré, o gol do Florentino, que foi escolhido inclusive o melhor em campo. 2-0, e no segundo tempo o Nico de la Cruz diminuiu para o Flamengo de falta. Vamos lá, corrige. Sim, Luiz. Gerson, capitão do Flamengo aqui, você começou o jogo no banco de reservas, aparentemente um controle de carga para uma temporada que vai ser muito difícil. E entra no segundo tempo com essa responsabilidade e também tendo que entrar nessa rotação de jogo com 45 minutos. Isso atrapalhou, de certa forma, o seu desempenho de quem entrou contigo no segundo tempo? Atrapalhou meu desempenho? Quando a gente não ganha, vem sempre perguntas assim, né? Na tua opinião, tu acha que eu fui tão mal assim? Não tô, eu só pergunto. Eu não disse que você foi mal. Eu tô perguntando se você se atrapalhou o seu desempenho de alguma forma. No meu modo de ver, não. Saímos perdendo o jogo. E desde o primeiro tempo a gente buscando sempre o jogo, impondo o jogo, tivemos chance de fazer gol. Não fizemos, o adversário fez gol. Voltamos para o segundo tempo do mesmo jeito que a gente sempre impõe em todos os jogos, tentando o gol. Conseguimos fazer o primeiro gol e continuamos tentando, tivemos a chance ali, agora felizmente a bola não foi gol. Se eu não me engano, o adversário no segundo tempo aqui teve só uma chance aqui de contra-ataque, no primeiro tempo um gol de pênalti, um outro de bola parada, faz parte do futebol. Levantar a cabeça, não tem nada perdido. Domingo já temos um jogo muito difícil, pensar no jogo de domingo, depois do jogo de domingo já pensar no outro jogo da Libertadores e seguimos. Obrigado, Gerson. Luiz. Perfeito, Marcelo corrige, perfeito. A sua pergunta foi absolutamente pertinente. O Pedro está aqui também, Luiz, dá tempo de ouvir rapidamente? Vamos ouvir o Pedro. Uma expectativa muito grande pela sua volta. Todo mundo com cartazes para você. Você já contou como foi difícil isso, mas foi uma situação difícil de jogo também, de entrar, né, para readquirir o melhor ritmo de jogo.
sem dúvida nenhuma, é um carinho muito grande que eu recebi nesse período parado. E aqui também hoje. Feliz por voltar, mas triste pelo resultado. Né? Não foi a volta que eu esperava, né? Esperava a vitória. Mas controlamos o jogo, mas infelizmente não fomos eficazes ali na frente para fazer, né, o resultado. Resultado muito ruim, agora é focar, né, no Brasileiro. E a Libertadores ainda está no início, é ruim o resultado dentro de casa. Mas a gente venceu fora também na primeira rodada. Agora é recuperar os pontos e tentar a primeira colocação na Libertadores. Obrigado, Pedro. Luiz. Daí a palavra do Pedro, né? Voltando depois de 7 meses a jogar e evidentemente que respeitando aí as regras dos minutos do ponto de vista de evitar contusões musculares que são comuns, inclusive em jogadores que voltam depois de um longo período de inatividade, enquanto você vai vendo a classificação então dos jogadores do Córdoba comemorando, e a gente vai mostrar a classificação do grupo, né? O grupo C, que tem um jogo em andamento. A LDU está recebendo o Deportivo Táchira lá em Quito, vai empatando, por isso que está ali nesse momento com 2 pontos, né? Empatou o jogo de ida contra o Central Córdoba no primeiro turno lá na Argentina e vai empatando em casa, mas tem praticamente ainda 1 hora de jogo pela frente. O Central Córdoba vai a 4 pontos, o Flamengo fica com os 3 da primeira vitória e o Táchira vai somando 1 pontinho, repito, o jogo contra a LDU que está ainda no primeiro tempo na altitude de Quito, onde será o próximo desafio do Flamengo na Libertadores da América. Depois o Flamengo vai para a Argentina enfrentar o Central Córdoba. Então tem esse componente na virada de turno da Libertadores. Você faz 2 jogos seguidos fora de casa e depois encerrará com 2 partidas em casa. Mas vai para um par de jogos como visitante o Flamengo com a necessidade de somar pontos, né? Essa derrota em casa foge completamente do programado pelo Flamengo para chegar com condições de tranquilidade de poder ter um tropeço num dos jogos como visitante nesse par de jogos fora de casa. Mas que sirva também de lição e exemplo, né, Luiz? Não tem jogo fácil, né? Então, naturalmente, esse jogo de hoje vai servir de exemplo para o Flamengo para o resto da competição. E para a comissão técnica, né, Júnior? Como você disse também há pouco, sobre escolhas, porque não existe nenhum tipo de superioridade irreversível no futebol sul-americano. Meus amigos, está chegando aí o Segue o Jogo. Segue o jogo. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes eles vão destrinchar a rodada para você. Golaço da Liga dos Campeões, Brasil indo bem na final do Sul-Americano Sub-17. É o Segue o Jogo que está chegando. Domingo tem Brasileirão às 5 da tarde. Futebol na Globo, aqui é emoção. Eu tava na rua e gritaram: